Bom dia, quarto ano. Hoje nossa aula é sobre água para beber. Para começar, vamos assistir um vídeo sobre o que é a água potável. Água potável. Água potável. Que significa? Será que é a vinda do pote? Vamos descobrir juntos agora. Potável é a água que pode ser consumida por pessoas e animais sem riscos de adquirirem doenças ou alguma contaminação química. A água potável de origem natural é aquela vinda de uma fonte encontrada na natureza, podendo ser diretamente consumida. A água potável tratada é a que passou por uma estação de tratamento, uma série de etapas onde suas impurezas e poluentes são eliminados. 3 características são essenciais para uma água ser considerada potável: insípida, não ter gosto; inodora, não ter cheiro; e incolor, não ter cor, ser cristalina. Mas como essa água chega na nossa casa? Vamos conhecer esse caminho? Como a água chega em nossa casa? Quando estamos em casa, basta abrir a torneira para que a água escorra. Mas você sabe como ela chegou até ali? A água é retirada de rios, represas ou poços artesianos por bombas automáticas e enviada por tubulações até a estação de tratamento, onde são adicionados alguns produtos químicos que capturam a sujeira e fazem com que ela fique presa em grandes filtros. Em seguida, a água recebe o cloro, responsável por matar micro-organismos que podem ser prejudiciais à nossa saúde. Após esse processo, ela vai para reservatórios e de lá é bombeada para a cidade, passando por diversas tubulações até chegar no encanamento das nossas casas e das nossas torneiras. Acho que eu entendi. E você, entendeu? Vamos conferir esse caminho com um pouquinho mais de detalhe? Hoje a gente vai mostrar como essa água aqui é tratada e chega até a sua torneira. Bora ver! A gente está aqui na beira da represa de Guarapiranga, na zona sul de São Paulo. Esse aqui é um dos pouquíssimos lugares da cidade em que a gente ainda consegue captar água razoavelmente limpa e que seja economicamente viável tratar a água. A gente consegue ver algumas garrafas PET boiando, algumas coisas que a gente não gostaria de ver na água que a gente vai beber, mas você vai ver que com bastante trabalho dá para transformar isso aqui em água limpa. Vocês não estão vendo, mas aqui nesse redemoinho tem um buraco por onde a água vai descer por gravidade até uma casa de máquinas, que vai levar por bombeamento a água até a estação de tratamento. Aqui a gente tem 6 bombas, cada bomba tem 4.000 HP e é capaz de levantar 3.300 litros de água por segundo. Não é à toa que o barulho aqui dentro é meio que insuportável. Essas máquinas que a gente está vendo aqui em cima não são as bombas, são só os motores, onde é bombeada a mesma água aqui embaixo, onde tem algumas turbinas. É aqui também que a água vai ver cloro pela primeira vez na vida. O cloro serve como um oxidante. O que significa isso? Tem alguns metais que podem ser solúveis na água. O íon de ferro 2, por exemplo, é solúvel na água, não dá para tirar da água. Só que quando ele reage com o cloro, ele perde um elétron e vira um íon de ferro 3, que é insolúvel na água. E aí a gente consegue tirar esse ferro mais para frente. E se for necessário, é colocado também carvão ativado em pó na água. Ele funciona como uma espécie de armadilha, porque tem poros que pegam a
algumas substâncias que causam cheiro e gosto na água. Depois de andar mais ou menos uns 6 km e vencer 50 metros de altitude, a água chega aqui nessa cachoeira na estação de tratamento. Aqui acontece mais uma etapa que chama coagulação. Existem algumas partículas negativas na água, algumas sujeirinhas que têm carga negativa, e por ter cargas iguais elas se repelem. A gente precisa anular essas cargas. E para isso a gente joga alguma substância que tem carga positiva. Nesse caso aqui, joga cerveja de trigo. Não, brincadeira, isso aqui é sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio está sendo despejado por essa calha que você está vendo aqui. Vai ser misturado na água. A queda da água já ajuda a fazer essa mistura. Depois que a água recebeu o coagulante, ela vem aqui para esses tanques e recebe isso daqui, ó, o floculante. Ele trabalha como se fosse uma linha cheia de cola num tanque de areia. Ele faz com que toda a sujeira grude nele, para que ela desça e depois vá lá para o tanque de decantação. O floculante é responsável então por juntar a sujeira, para formar um grande flocão de sujeira. Aqui na floculação tem essa espuma meio esquisita, mas não precisa ficar com nojinho não. Não é a mesma espuma do rio Tietê. O que tem nela? É um pouco do coagulante que foi colocado lá atrás e um pouco de matéria orgânica da água, que é o resto de folha, coisinhas assim, que quando misturam lá naquela cachoeira, acabam juntando com algumas bolinhas de ar e aí aqui ela vai subir. Mas é lógico que isso aqui não vai para a sua água. A gente está numa estação de tratamento que é justamente para tirar isso da água. E esse aqui é o tanque de decantação. Aqui nesse tanque a gente já consegue ver o flocão formado. E ele é comprido assim porque ao longo dele o flocão vai descendo, ele vai indo lá para o chão. Aquelas estruturas ali na frente onde estão os passarinhos se chamam vertentes. Mary, o nome desse negócio não é vertente, o nome disso aqui é vertedouro. Para que serve? Serve para pegar só a água que está bem na superfície, que está por cima, porque a sujeira já está lá embaixo. Uma coisa legal é que aqui no final do tanque de decantação, como a maior parte da sujeira já foi para o fundo, a água está bem transparente. Vamos dar uma olhadinha de perto. Gente, olha o resultado do flocão, que foi lá pro fundo no tanque de decantação, virou esse lodo aqui, essa lama que o Iberê ficou com nojo de pegar. Isso aqui parece uma gelatina aguada. Ele não tem muita textura de lama, de lodo assim, que é mais denso. Eca! Agora é sacanagem o Iberê me mandar aqui pegar esse negócio, né? 95% da sujeira sólida da água já foi embora. Os outros 5% vão ser tirados aqui, nesse filtro. Esse filtro tem que ser limpo a cada 15 horas e aqui a gente consegue ver um pouquinho porque ele está vazio, está sendo limpado agora. Na primeira camada ele vai ter carvão, embaixo do carvão areia e embaixo de tudo isso bastante pedra para que o carvão e a areia não vão embora junto com a água. E para limpeza eles colocam a água no sentido inverso, ela vem de dentro para fora. Olha só essa casca de sujeira descolando, a água fica toda marrom. E depois que o filtro já foi limpo, a gente até consegue ver o fundo dele. Olha como a água ficou clarinha. Esse aqui é o laboratório principal da estação de tratamento, funciona 24 horas por dia e aqui eles analisam um monte de coisa. pH da água, turbidez, quantidade de cloro, temperatura, alcalinidade, flúor, detalhe, cor. E uma coisa legal é que aqui eles têm essas torneiras que trazem a água de cada etapa do processo. A gente acabou de ver a filtragem, então a água filtrada está saindo por aqui. Com tudo que a gente viu, a água já está potável. Vamos ver. Isso daqui, né? Olha lá, hein, Mário, não vai pegar água errada? Calma que essa água ainda não está pronta para ir para sua casa. Para isso ela ainda precisa receber 3 coisas. Cal, que serve para tirar a acidez da água, porque se a gente colocar ela nos canos, do jeito que ela sai aqui da estação de tratamento, o ácido da água pode corroer os canos. O cal vai evitar que isso aconteça. O pH da água que sai tem que ser mais ou menos 9, que é um pouco mais alcalino do que o neutro. E a gente estava aqui dentro, um passarinho estava batendo na janela, a gente conseguiu pegar ele. Tá meio bravo, vamos soltar o bichinho. Flúor, que serve para proteger os seus dentes das cáries. Cloro, que chega num gás liquefeito dentro desses cilindros, são gastos mais ou menos 9 toneladas por dia e é uma coisa que pouca gente sabe, mas o cloro nessa etapa do processo ele serve como se fosse um guarda-costas da água. Ele vai junto até a sua casa para garantir se acontecer qualquer tipo de contaminação no meio do caminho, o cloro vai agir e garantir que você beba uma água limpa.
E desde 2014, essa estação de tratamento da Sabesp conta também com um outro sistema de tratamento, que é esse daqui por membranas. Dá uma olhada aqui. Esse sistema substitui a floculação, a decantação e a filtragem lá do tratamento convencional. Quando a água sai daqui, ela se mistura lá com aquela água que o Iberê bebeu para fazer a correção final. Aqui tem uma membrana fora d'água, a gente consegue entender um pouquinho como ela funciona. São milhares de canudinhos bem pequenininhos, funciona como um canudinho de refrigerante, com a diferença de que ele tem uma parede com microfuros em que não deixa passar uma série de coisas. Só que para a água entrar aqui é bem difícil, então lá embaixo existem bombas muito fortes que vão puxando a água para dentro do canudinho. E finalmente, depois de tudo isso, a água já está pronta para você beber. Fazer suco, fazer comida. E vai para aqueles reservatórios que você está vendo ali atrás. Qual a capacidade desse sistema aqui que a gente mostrou? O que guarda ali é 70 milhões de litros de água, mas produz 16 mil litros por segundo. Mas e aquelas pessoas que moram em locais que não são abastecidos pela rede de tratamento de água? Como que elas consomem água potável? Vamos descobrir? Captação de água subterrânea por meio de poços artesianos. É desse jeito que muitos brasileiros têm água em casa. Muitas companhias do Brasil não conseguem chegar a regiões mais distantes ou em lugares que ainda não estão regularizados. Em Vicente Pires, região administrativa do Distrito Federal, apenas 60% das casas têm rede de água. O resto da população depende de poços artesianos em condomínios. A água é retirada de poços como esse e depois segue para um reservatório. Muita gente fala assim, eu furei um mini poço, eu furei um poço artesiano, eu furei um poço semi-artesiano. Tem diferença de um para outro? Do mini poço para o artesiano para o semi-artesiano? Sim, a diferença existe do semi-artesiano ou mini poço, que são dois nomes, a mesma coisa. Mini poço é uma coisa, poço artesiano é outra coisa. O mini poço consiste em perfuração num diâmetro, normalmente um diâmetro menor, captação de água no lençol freático, né? Não é captação de água em rocha. Seria mais ou menos aqui uns 40, 50 metros de profundidade por aí? Na nossa região, no estado de Goiás, vamos dizer, ela gira em torno de 20 a 30 metros, chegando a 40 metros. Quase uma cisterna, então? Sim, seria uma cisterna numa profundidade maior, onde se capta uma água mais purificada, vamos dizer, por colher essa água numa profundidade maior. Né? Tá, certo. Já o poço artesiano, né, é uma captação de água em rocha, onde a perfuração é feita com um sistema diferente, né, rotopneumática, e captando essa água dá uma qualidade maior de água, normalmente um volume maior. Então, assim, sim existe uma diferença relativamente grande entre o mini poço e o poço profundo. O poço profundo geralmente vai a quantos metros? Mais ou menos. De região para região varia muito, né? Varia muito de um local para o outro. Sim. A perfuração ela é muito relativa. Na nossa região, no nosso estado, as perfurações de poços elas estão consistidas aí entre 60 a 120 metros de profundidade. Ou seja, de 60, 70, 80, 100, 120 metros é a profundidade, na maioria das vezes, que a gente consegue alcançar o objetivo, que é pegar veios de água do lençol freático. Agora, então existe uma média aí de 80 metros, vamos se dizer. A média, tá. Agora, como é que faz? Por exemplo, eu no meu sítio, já tentamos furar 3 vezes e, por incrível que pareça, não deu certo. Não deu certo. Não. O senhor fez a perfuração do semi-artesiano. Do mini poço. Consiste que na região do senhor não tem água no lençol freático, ou seja, antes de chegar na rocha, esse lençol freático ele consiste em pouca umidade e pouca água. Então o senhor tem que largar de buscar o objetivo de alcançar a água, passar por esse lençol freático, fazer o revestimento devido e fazer a perfuração em rocha, onde provavelmente o senhor vai encontrar veios, fraturas de água do lençol freático, né, na rocha no caso,
e alcançar o objetivo do senhor. Nós estamos falando sobre perfuração de poços. E nem sempre, quando você quer fazer um poço na sua propriedade, fazer uma perfuração, geralmente de um mini poço, que fica um pouquinho mais barato, às vezes a coisa não funciona, como foi no meu caso. É o que você estava explicando. Teria então que, já que perfurou em 3 pontos e não deu certo, aí teria que partir para um profundo, né? Aí já começa o gasto a ficar maior. Sim, é nessa questão aí, se o senhor ou a pessoa, no caso, tivesse optado pela perfuração do poço artesiano, ele já teria bonificado esse gasto. Então, nem sempre você que quer fazer uma perfuração aí na sua fazenda, no seu sítio, a gente fala de fazenda e sítio porque normalmente o poço profundo ele é destinado a pessoas que querem ir acima de 1.000, 2.000 litros de água. Abaixo de 1.000 litros, normalmente um mini poço abastece. Mas pode acontecer, no caso aqui do senhor, que não alcançou esse objetivo. Então, a gente recomenda que, na dúvida, faça um poço artesiano profundo com a empresa responsável, que vai te oferecer, né, as condições aí, as probabilidades de você conseguir alcançar seu objetivo, que é ter água. Junismar, me diga uma coisa. Aí, quando eu estava furando lá, até o rapaz falar assim, não, você tem pé de goiaba aí? Tem. Aí arrumamos uma forquilha, entendeu? Você pega uma forquilha de goiaba e você vai andando com ela. A hora que a forquilha faz assim, aqui tem água. Isso funciona? Isso é vamos se dizer um folclore, ou um dito que vem de pessoas muito mais velhas ou mais experientes do que a gente. Então, assim, a gente traz isso de outras pessoas. Normalmente, a maioria de perfuradores fazem esses estudos com varinha de goiaba, fazem com cobre, que é chamado também radiestesia, e agarra a esse fator, né, esse fator aí que na verdade ninguém consegue explicar, mas que puxa. Puxa. Não, que vai dar água já é outra coisa. Eu me lembro que eu mesmo, minha filha, o sogro, todo mundo com varinha andando, e aí é aqui, então fura aqui. Aqui vai ter, não, aí vai ter com certeza, e vai. Assim, talvez essa água, talvez esse fator, né, que é um fator da natureza, que realmente tem uma força que faz com que o cobre faça o cruzamento. Entendi. E que a varinha da goiaba puxa. Talvez no caso do senhor, essa água seria uma fenda em rocha. Tá, então, assim, o senhor não conseguiu alcançar essa água aqui. Mas essa água pode ter um veio de água, uma fenda de água, que fez com que puxasse. Então, talvez se o senhor optasse por fazer a perfuração naquela mesma região, sendo com uma máquina perfuratriz rotopneumática, que perfura aí em torno de 60, 80, 100 metros, o senhor poderia alcançar essa fenda. E o Junismar estava falando no intervalo do programa que não é aconselhável você furar poço perto de represa. Às vezes perto de um rego d'água, tal, que pode dar uma água de uma qualidade não muito boa. É isso mesmo? Sim, sendo a perfuração de poço semi-artesiano, que consiste em captação de água do lençol freático de cima, ou seja, você vai pegar essa água. Quando você tem uma represa, normalmente, ao redor dessa represa, ela tem muita umidade. Então, você vai acabar captando uma água que talvez não seja a qualidade de uma água que você espera. Se for poço profundo, não tem problema, porque vai vedar essa água. Nossa, como a nossa água é importante para a vida, por isso nós temos que preservá-la. Então, vamos clarear um pouquinho a ideia com a animação a seguir.
Agora é a sua vez. Peguem o livro Aves, páginas 197 e 199. Não esqueça de ler com bastante atenção. Para finalizar a aula e concluir essa semana de estudos, vamos escutar uma musiquinha bem bacana. A água é muito importante, não dá pra desperdiçar, não dá pro planeta ser sadio. Temos que economizar. Fecha a biquinha da torneirinha pra não faltar água na cozinha. Fecha a biquinha da torneirinha pra não faltar água na cozinha. Pra beber e tomar banho, pra lavar e pra nadar, oba, pra regar nossas plantinhas e ter a terra bem molhadinha. A nossa água é preciosa e pra beber ela é bem gostosa. A nossa água é preciosa e pra beber ela é bem gostosa. Até a próxima aula, bons estudos e bom final de semana!